Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Bom, vocês sabem que eu tô me despedindo aí da pelada do comentário esportivo. Portanto, esse aqui é o último, ou um dos últimos vídeos que eu vou gravar esse ano. Portanto, uma das minhas últimas aparições em vídeo aqui no canal e no debate esportivo, especificamente sobre o Fluminense, certo? E eu recebi, cara, o vídeo de um jornalista tricolor, lá no Globo Esporte hoje em dia também, que é o Gabriel Amaral. E eu gostaria de começar falando uma coisa muito séria e que precisa ser levada a sério. Aqui no canal nós temos, né, como orientação a ética da fidalguia. E como o Brasil é um país que não tem muita cultura de debate, né? Então qualquer discordância no campo das ideias é levada para o campo pessoal. É importantíssima essa introdução que eu vou fazer agora. Eu já critiquei aqui vários jornalistas, José Ilan, Rica Perrone, já critiquei o Mário, mas sempre a partir da ética tricolor. Então o que é isso? Da ética da fidalguia. O que é isso? Não é um ataque à pessoa. Também já fiz elogios à gestão do Mário, quando eu achei pertinente, tá? Não é um ataque à pessoa, tá? Então qualquer comentário aqui, né, contra a reputação, contra a dignidade moral, contra a dignidade da pessoa humana, Gabriel Amaral, será sumariamente apagado, tá? Qualquer desrespeito à figura da pessoa e do profissional, do jornalista, será apagado, porque o cara tá trabalhando e isso é o ganha-pão do cara. E, portanto, isso aqui é um debate de ideias e não um lugar, né, que virou a internet para barraco, tá? E destruição de reputação, tá? Cancelamento, mitagem, isso não é aqui. Aqui vigora a ética e o debate. E eu gostaria de falar sobre o vídeo que ele gravou ontem, dia 21/10, prometendo desdobrar o vídeo. Ele soltou o vídeo ali por volta mais ou menos das 18, 19 horas, mostrando uma coisa bem legal, cara. O CT, assim, que é aqui perto da minha casa, mas que eu nunca tive a oportunidade de visitar, né? Por um motivo óbvio, né? Eu sou torcedor e o CT geralmente tem, por esse conceito, dar mais privacidade ao trabalho ali da comissão técnica, dos jogadores, etc, né? Diferente do que acontecia em Laranjeiras. Por mais que, pô, um treinozinho aberto, de vez em quando, aí, quando acabar a pandemia, é legal, né? Para aproximar o clube da torcida. Aliás, o Mário já teve essa iniciativa em 2019 e que eu elogiei bastante. Fique claro, no vídeo, o Gabriel fala o seguinte: ele não está fazendo uma análise e, portanto, ele está apenas apresentando o CT para a galera. Isso é um ponto que tem que ficar bem claro, tá? Só que o problema é o seguinte, tá? Ele faz esse vídeo que é mais ou menos expositivo, como ele mesmo vai falar, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês. Um vídeo legal, positivo nesse aspecto, porque matou a curiosidade de muita gente, como eu, que é torcedor comum, que não pode entrar lá, certo? E ele vai descrevendo, né? E ele fala que essa descrição que ele está fazendo está embasada numa conversa que ele teve com o Mário, tá? Tem um momento assim que parece uma opinião dele, e eu vou falar, mas não dá para classificar como uma opinião, não. Parece mais um desdobramento mesmo da conversa dele com o Mário. Mas algumas coisas ficaram assim meio, pelo menos para mim, sem sentido, tá? Primeiro, assim, uma crítica ao campo 1. O campo 1 não tem as dimensões profissionais, as dimensões oficiais, desculpe, segundo Gabriel Amaral. E ele disse que isso é uma informação do próprio Mário, né? E que o Mário tem documentos que provam isso. Ele foi lá e reproduz isso no vídeo, confiando na fonte. É o Mário, né? O Mário não é mentir sobre tamanho de campo, né? Beleza, até aí tudo bem. Depois, né, não vou seguir aqui a sequência cronológica do vídeo, mas algumas coisas me parecem muito sem sentido, como por exemplo o prédio. Ele apresenta algumas críticas, né, não dele, porque ele disse que a análise não é dele, provavelmente críticas, sei lá, da conversa que ele teve do Mário, estou dizendo provavelmente
porque ele dá a entender isso, né? Bom, que o prédio teria ali certos aspectos de elefante branco, que mesmo a transferência do administrativo para lá, né, vários espaços ficariam sem ocupação, sem função, e que alguns desses espaços estariam ainda inacabados. Apesar da fachada bonita, internamente esses espaços estariam inacabados, né? E antes, né, tem a questão também da infraestrutura ali da rua. Por quê? Para o uso completo do aparelho, parece que o Fluminense tem ali um acordo com a prefeitura, onde, né, para usar plenamente as funções do CT, que está inacabado em muitos aspectos, o Fluminense tem que cumprir ali a exigência da prefeitura, que é de terminar a rua, que custaria ali, segundo as informações do próprio Gabriel Amaral nesse vídeo, que eu vou botar até aqui na descrição do vídeo, meio Caio Paulista. O dinheiro que foi gasto aí com Caio Paulista pagaria a tal da rua, que entrava aí, segundo o vídeo do Gabriel Amaral, o pleno uso, digamos assim, ou um uso mais amplo do CT, que tem essas características que ele lista no vídeo. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo. Vocês já devem ter visto, é um canal de muito sucesso, muita audiência. Então, só pode treinar lá, porque tem uma questão do habite, da liberação, né? E tem uma série de outras coisas ali, um muro inconcluso, que parece que vai sair com a ajuda ali de um tricolor, que vai fazer o muro para terminar de murar, né, o espaço, a preço de custo, né? E no meio do vídeo ele parece listar coisas que parecem assim erros de projeto, certo? Lembrando que ele frisou no início do vídeo que não é uma análise, ele não está dando opinião, né? Ele fala depois de certos problemas de estrutura, infraestrutura, como por exemplo o abastecimento de água, a questão elétrica, que é feita com geradores, o abastecimento de água com caminhões-pipa, que geram custos, e esses custos só serão compensados com ali alguns investimentos, né? O que inclui aí toda essa lista que eu já fiz, desde terminar a rua e etc. Bom, qual é o grande problema disso, cara? O contexto, né? E aqui, de novo, não é nada contra o jornalista, não é nada contra o profissional, não é nada contra a pessoa, tá? Não é um ataque pessoal, né? Nunca ataquei a pessoa do jornalista, a reputação, a qualidade profissional, rapaz em franca ascensão, jovem, talentoso, sabe trabalhar com essas mídias, as novas tecnologias, chegou ao Globo Esporte, é um cara de sucesso, entendeu? Por isso eu tô fazendo uma crítica respeitosa, para não parecer aquela coisa de canal pequeno querendo escada, criticando canal grande. Até porque eu tô abandonando a pelada do comentário esportivo, então não faria o menor sentido. Mas o problema é o seguinte desse CT. Bom, com todos esses problemas que ele listou aí, vou aceitar que tudo isso seja verdade, tá? Porque ele não, nem ele, parece que as informações foram passadas pelo Mário, ele dá a entender isso no vídeo. Nem ele, nem o Mário arriscariam a reputação, e muito menos um jornalista, com mentiras. Então, portanto, não dá para dizer que ele está mentindo. Mas o contexto em que essas críticas, de repente não críticas, mas informações aparecem, é muito ruim. Por quê? Porque o CT, bem ou mal, com todos esses problemas que ele acreditou, vamos tomar todos como verdadeiros, confiando, né, na fonte, né, confiando aí Não temos motivo, aliás, para duvidar da idoneidade do jornalista em questão, do Gabriel, muito menos ali do Mário Bittencourt, ainda que tenhamos críticas à gestão, mas nunca à pessoa e seu caráter, certo? Mas, cara, desculpa, mas o CT do Fluminense, em termos de ampliação patrimonial, com todos os problemas lá, da era Peter, depois o rompimento com o Pedro Antônio, que fique bem claro, isso não é uma defesa do Pedro Antônio de forma alguma,
Mas sejamos sinceros, em termos assim de desenvolvimento e tentativa de modernização do Fluminense, esse CT representa, né, assim, uma coisa positiva e avançada em muitos aspectos, apesar dos problemas listados, né? É melhor do que uma volta ao obsoleto equipamento de Laranjeiras, que tem que ser explorado de outra forma, como é o Maracanã atualmente, né? Maracanã tem o jogo e tal, mas ganha-se muito dinheiro no Maracanã, por exemplo, com turismo. Laranjeiras tem todo esse potencial turístico, pode ser usado para a base, para o feminino, que é um projeto legal, mas de fato, uma volta ao Éden perdido não é um projeto de recuperação do Fluminense, sabe? Pode até voltar com Laranjeiras, mas não profissional. Precisamos pensar uma outra estratégia de estádio, seja a gestão do Engenhão com Botafogo, a construção de um estádio aí de médio porte e uma parceria com Botafogo para fugir um pouco dos altos custos do Maracanã. Enfim, não estou dizendo que tem que ser isso, mas nós precisamos buscar uma outra alternativa que não seja a volta ao Éden perdido de Laranjeiras, tá? E de tal modo que eu discordo de todos os projetos, até do Laranjeiras 21, que, diga-se de passagem, é bem melhor do que esse que está sendo executado pela diretoria atual. Mas até o projeto lá do Laranjeiras 21 era meio que uma coisa utópica de volta a um Éden perdido. É claro que Laranjeiras representa muito, é tradicional, né? Temos uma identidade muito grande, aquilo tem um significado muito grande para a história, né, do futebol brasileiro, né, e de toda a importância que o futebol brasileiro tem para a formação da nossa cultura e de como o Fluminense é fundamental para isso, a fundação da seleção brasileira, também de uma cultura olímpica no Brasil, com a realização dos Jogos Olímpicos da América Latina de 1922, as primeiras competições internacionais, né, os grandes eventos, o Sul-Americano de Seleções 19, de 22, né, também o ano dos Jogos Olímpicos da América Latina né, que faziam parte ali da comemoração do primeiro centenário de independência do Brasil, ano que vem é o segundo, mas essa volta aí ao Éden perdido, desculpa, é assim um pouco anacrônica, quando nós precisamos da tradição como núcleo fixo de identidade, mas nunca de um retorno a um passado idealizado onde a gente nunca sai dele. A tradição serve como um ponto fixo de identidade e, portanto, o núcleo fixo de identidade como ponto de partida para um desdobramento em relação ao futuro. O passado, ele não é o único fator de mobilização, né, que existe para uma instituição, apesar de ser muito importante, mas ele é apenas parte da importância de qualquer projeto. Ter uma identidade, ter uma história, ter uma memória bem consolidada, uma tradição, portanto, uma identidade que coesiona, né, um grupo, uma instituição, uma torcida, né? Mas isso é só parte do processo. Nós temos que olhar para o futuro. E, bem ou mal, com todos os erros, esse projeto do CT aí, capitaneado pelo Pedro Antônio, lembrando que não tem qualquer relação com o grupo político, com Pedro Antônio, nem conheço, tá? Portanto, não posso ser acusado assim de ser defensor do Pedro Antônio, não tenho ligações com a política do clube, mas veio num contexto em que, assim, desculpa, a gente analisa as informações, mas principalmente o que está por trás dela, né? Não só o que é dito, mas como é dito, em que contexto é dito, por que é dito e como é dito, né? E principalmente qual a finalidade, né, de uma informação dada por um jornalista. Não estou sugerindo nada, até porque eu estou levantando perguntas e não tenho respostas para essas perguntas, né? Mas não sei, me pareceu assim, como consumidor de jornalismo esportivo, recebi lá o vídeo do canal dele
e sinceramente não entendi. Não entendi, porque vou esperar o vídeo dele amanhã, de repente ele muda de posição e tal, faz uma outra leitura, muda de posição não, de repente ele dá a opinião dele mesmo, olha, o CT é muito bom, etc e tal, tem alguns problemas, mas me desculpe, o CT Carlos José Castilho, que mudou de nome, se chamava CT Pedro Antônio, mas foi assim, com todos os problemas, o gesto, vamos dizer, de modernização do Fluminense mais efetivo e significativo, talvez, dos últimos 15 anos, né? Então, convido a todos aí à reflexão e antes de comentar também deem uma olhada lá no vídeo do Gabriel Amaral que está aqui na descrição do vídeo, certo? Então gostaria de levantar apenas aí essas reflexões. Sou o Teixeira Mendes, o ex-peladeiro do comentário esportivo, tá certo? Um abração, galera.